Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos criar um carrossel multiuso aqui em HTML, CSS e JavaScript, e também você vai poder utilizar isso com o que você quiser. Então você poderia, por exemplo, utilizar isso com produtos, né? Você vê isso muito em sites de produtos que você passa um produto, depois outro, aí acabou a tela, você vai passando. Ou então Netflix, por exemplo, mostra filmes ou uma galeria, ou enfim, o que você quiser utilizar isso aí. Vamos dar uma olhada aqui na tela do computador, o que a gente vai fazer para você entender um pouquinho melhor como é que isso vai ficar. É isso aqui que a gente vai ter pra gente trabalhar, ó. Eu fiz um quadradinho aqui pequeno e eu coloquei aqui umas arrows, alguma coisa similar ao que você vê na Netflix, por exemplo, ou nessas plataformas de streaming, tá? E aí aqui dentro eu coloquei só a imagem, mas você poderia colocar um produto, um filme, poderia mudar as larguras, a altura, como você preferir. Então eu vou começar um código zero aqui e aí a gente já começa a editar isso aqui. Eu quero ter um container. Nesse container, o que eu quero fazer com ele é eu ter uma estrutura em volta de tudo que eu tô construindo, tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar as arrows, elas vão vir dentro desse container, porque aí eu consigo jogar uma arrow, por exemplo, a setinha da direita encostada no lado direito, eu consigo jogar a setinha da esquerda encostada no lado esquerdo, e eu posso jogar a galeria no meio, tá? Então isso aqui vai ser um container onde eu vou manter toda essa estrutura, porque aí eu posso mover esse container para onde eu quiser na página. Dentro desse container, eu vou chamar isso aqui de gallery, tá? Que foi o que eu chamei no outro vídeo. Só que esse gallery tem que ter um wrapper. E aí eu vou criar uma div aqui para gallery. Esse div gallery, esse wrapper, ele vai ter um overflow, então ele vai ter uma largura fixa. O gallery, ele vai ser um elemento gigante. Então, por exemplo, se eu tiver 20 elementos, esse gallery vai ser enorme. Então, isso vai permitir com que eu mova o gallery dentro do gallery wrapper. Então, aqui agora eu posso criar um elemento. Eu vou criar um MG aqui e eu posso utilizar Unsplash. Então, https://source. Isso aqui é só para eu ter alguma coisa aqui dentro, tá? Então eu vou colocar imagens do Unsplash. Você pode criar um produto aqui dentro. O que você quiser criar aqui dentro, contanto que tem as classes que a gente vai utilizar, tá valendo. Aqui, ó, source unsplash.com/random/250 por 250. Eu quero imagens de 250 por 250, beleza? Então tá lá, a gente já tem a nossa primeira imagem e eu vou escolher um assunto aqui. Então nessa primeira imagem eu vou colocar beach, por exemplo. E aí eu colocaria aqui beach images. Então tá lá, ó, já tem minha primeira imagem. Vamos colocar umas 5, ó. E aí cada uma dessas aqui eu quero colocar um assunto diferente para que eu não fique vendo sempre a mesma imagem assim, tá? Então eu vou colocar na primeira isso, na segunda, sei lá, Animal, e aí aqui só mudar o alt da imagem para Animal, Nature, Street, Night, por exemplo. Então lá, ó, a gente tem 5 imagens aqui, ó, tá vendo? Então essas 5 imagens, agora eu quero que elas fiquem na disposição na horizontal. A gente vai fazer isso com flex, mas antes disso, eu devia ter feito isso antes. Eu preciso, nas imagens, de uma class. Eu vou colocar na primeira a classe item e current item. Esse item vai ser o item que a gente vai mexer, então todos eles vão ter essa classe item, mas current item é somente para indicar que essa primeira imagem é a imagem que está sendo exibida no momento que a página abrir. Então eu vou pegar isso aqui, vou colar isso aqui em todas elas, ó. E aí agora a gente pode trabalhar no CSS. Ah, aliás, a gente precisa também de uma outra coisa aqui que vai ser arrow, tá? Isso aqui, ó, esse símbolozinho, tá vendo? Isso aqui eu não tenho ele, tá vendo? Então são dois buttons, tá vendo? Button class. Um é arrow left, e aí tem um area label aqui falando que ele é previous image. E no próximo aqui também é a mesma coisa, só que muda para arrow right e next image. E vou vir pro meu CSS. A primeira coisa que eu quero, geralmente, é zerar o meu CSS. Então, o reset mais simples possível que você pode fazer. Pronto, então agora, em teoria, a gente não tem mais nenhuma margem, nenhum nada aqui pra gente editar. Eu vou ter um container, esse container, o que vai segurar tudo aqui no lugar. Então, o container, por eu ter que alinhar essas coisas aqui, ó, no caso, no canto esquerdo e no canto direito do container, eu já quero que ele tenha position relative. Eu vou deixar também um padding nele aqui, de 15 pixels, um max width. Vou colocar
Vou tentar colocar 640. Eu tô com zoom na tela aqui, eu acho que vai dar uma diferencinha aqui, ó. E também eu quero alinhar ele ao centro, então margem 0, alto. Então a gente tem aqui o nosso container, tá? Agora você percebe que as imagens estão forçando o conteúdo aqui, né? E, tipo assim, uma imagem, ela não consegue ir reto, assim, né, na horizontal. Ela quebra aqui quando chega em determinado momento, ela cai para baixo aqui, né? Então, para isso aqui, a gente pode pegar esse gallery, colocar nele um display flex, colocar um flex flow, pode ser um row, no wrap. Então, o que vai acontecer é que ele nunca vai quebrar. Se eu colocasse, por exemplo, wrap aqui, você vai perceber que ele quebra. O wrap significa quando não couber, joga as coisas para baixo, faça um wrap, quebra a linha. No wrap significa que eu não quero que ele faça isso. Uma coisa importante aqui, colocar um gap de 15 pixels também. Agora, uma outra coisa que também é super importante é que a gente não permita que ele role até o final assim. Vou falar aqui o meu gallery wrapper, um overflow X alto, por exemplo. Então, o que aconteceu aqui? Você tá vendo que a rolagem tava aqui, porque ele tava rolando o body, né? Agora, a rolagem tá aqui, ó, nesse local aqui, ó, porque eu falei que, tipo, o meu gallery wrapper, que é o que tá envolvendo o meu gallery, que tá passando do tamanho do conteúdo do container, que é 640 de largura, eu falei que esse gallery wrapper, que ele tem um overflow X, ou seja, se o conteúdo fizer overflow significa que o elemento passou do tamanho do conteúdo pai, então se o elemento passar do conteúdo pai, eu quero que ele faça um alto ali, ou seja, coloca ou não coloca essas barrinhas aqui, ó. E depois eu vou sumir com elas, caso você queira não permitir que elas fiquem aparecendo ali. Se você percebeu, as arrows aqui estão horríveis, né? Então vamos colocar aqui um arrow left e arrow right. Tá? Tô colocando essas regras em todas as duas classes aqui. Beleza, então top, left, right e bottom. Aqui, o bottom vai ser 0 também. Isso vai fazer com que, exatamente o que eu ia falar, com que o elemento fique na altura total. Porque se top é 0 e bottom é 0, ele tenta encostar o topo do elemento no topo e encostar a bottom do elemento na parte de baixo. Então, ele estica o elemento, né? E aí, como a gente colocou um left 0, os dois estão encostados na esquerda aqui, mas a gente já corrige isso aqui. Agora, uma coisa que eu quero deixar também é o font size de 250 pixels. Aliás, que 250? 40 pixels eu acho que tá legal, ou muito grande. Vou colocar 20 pixels. Beleza, 20 pixels parece que tá legal. Vou colocar também um line height de 250 pixels. Vou colocar uma largura máxima de 40 pixels. Vou colocar um text align center. Beleza, a gente já tinha isso no button, né? Vou colocar também um color branco, porque eu vou colocar um background mais transparente ali. Cursor pointer, border none. E agora sim, vamos colocar o nosso background. E aí, linear, gradiente. E aí, to left. O do botão da direita vai ser diferente. To left, transparent, 0, black, 200%. Beleza? E esse aqui, ó, você tá vendo que eles já ficaram diferentes aqui, né? Isso aqui, deixa eu já colocar aqui pra você ver, ó. Arrow right. Vou colocar aqui no right, tudo. E aí aqui, ó, no right, eu vou fazer to left, né? Então, to left. Isso. Vou tirar border, cursor, color, text align, width. A gente não precisa mexer, ó. E a parte de cima ali, a gente só vai precisar mexer no left, que vai ser alto, e o right, que vai ser 0. E aí, eu tiro isso daqui e isso daqui. E aí fica só isso aqui, beleza? Então ficou assim, ó. O meu left na verdade, ó, to right aqui, no right. Isso aí. Então tinha ficado errado aqui, ó. Aqui to left e aqui to right, beleza? Então pronto, a gente já tem essas setinhas aqui, ó, que a gente poderia, em teoria, clicar nelas aqui para fazer alguma coisa. Só que eu não quero só isso também. Eu quero deixar com que as duas tenham opacity, sei lá, 0.1, bem sumidas mesmo, bem ocultas ali, ó. E aí, tá vendo que eu quase não estou vendo elas aqui. E aí, quando eu passar o mouse, eu falar, por exemplo, arrow left, hover, já a gente colocar o right, eu vou colocar opacity 1. E aí, quando eu passar o mouse, ó, ela some e aparece, tá?
Agora a gente vai corrigir as duas. E eu vou também colocar aqui, ó, nas arrows, transition ao 600 ms, easy in out. Feito aqui, em teoria, ó. Agora eu passo o mouse, quando eu chego no cantinho, o mouse, ele me mostra isso bonitinho aqui. Então agora, no meu item, lembra que as minhas imagens, aqui, ó, todas elas tem um item, class item, e tem current item, tá? Então lembra disso, que a gente tá mexendo nisso aqui. Então aqui, o que eu vou fazer? No meu item, eu vou colocar largura e altura que eu quero. Então width 250 pixels, height 250 pixels. Algumas coisas que você cria com Flex, ele faz o shrink, ou seja, ele diminui para caber. Então eu já vou garantir que nenhum item possa fazer o shrink. Eu vou colocar também opacity 0.6 e eu vou colocar transition. O que isso vai fazer? Você está vendo que os elementos aqui, eles estão meio sumidos, né? Tá com opacidade mais baixa. Por quê? Porque no meu .current item, eu vou ter opacity 1. Todas elas estão com current item? Todas elas estão com current item. Deixa eu deixar só na primeira. E você vai ver agora que a primeira imagem, ela fica, entre aspas, focada, né? Sendo exibida. Só que a segunda, a terceira, a quarta, elas ficam apagadinhas. Tem uma coisa também que eu te falei que eu ia fazer antes, né? Se você pesquisar, eu não lembro exatamente o que eu pesquisei, mas eu tenho um link aqui, ó. Que é este link aqui, ó. É How to Hide Scroll Bar, tá? Então, se você quiser esconder Scroll Bar, você pode utilizar esse CSS aqui. Eu já mudei aqui pro nosso, ó. Então, vai ser o seguinte. Gallery Wrapper, que é que tem o CSS, tá? Eu vou colocar o link aqui também pra você. Então, aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, o que acontece? Sumiu a minha scroll aqui. Como no meu mouse aqui, eu tenho um scrollzinho aqui, ó, que eu conseguiria girar aqui, ó, que é essa parte que eu já te mostrei antes, ó. Como no mouse eu consigo girar, eu consigo rodar isso aqui, mas se você não tiver esse scroll horizontal no seu teclado, no seu mouse, você não consegue girar isso aqui, tá? E aí é que vão entrar as setinhas aqui pra gente controlar esses elementos. No meu JavaScript, a gente pode começar a escrever esse código aqui. E ele é bem simples, tá? Então, ó, vamos lá. Lembra que no meu HTML eu tenho nas arrows uma classe control, tá? Ó, então aqui, ó, control. Voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois controls. Então, const controls igual a document.query selector all, tá? Porque eu quero selecionar todos eles. .control. Agora eu tendo o meu control, eu posso fazer um for each nele aqui e fazer alguma coisa, né? Adicionar um event listener para que a pessoa possa clicar no elemento. Só que eu quero algumas variáveis de controle para mim também. Então eu quero saber quem que é o current item igual a 0. Eu quero saber também quais são os itens que eu tenho, então eu preciso de todos eles, então const items igual a document.query selector all, e aí .items. Então lembra disso também, items é cada uma das nossas imagens, mas qualquer div, qualquer coisa que você colocar item, ele vai funcionar, tá? Então, voltando aqui, eu tenho os meus itens e também eu tenho quantos elementos eu tenho. Então, vou chamar de max items igual a items.length. Beleza, então eu tenho as variáveis que eu precisava aqui. Agora, a gente pode adicionar um event listener de clique aqui e aqui. Então, para isso, a gente pode fazer um for no controls.forEach, e aí eu pego um control, e aí aqui a gente faz uma função falando alguma coisa. Dentro dessa função, a gente quer pegar um control.addEventListener, e aí a gente vai adicionar um event listener de clique nesse elemento aqui. E aí aqui dentro, eu tenho um console aqui, tá? Ó, se você quiser olhar esse console, você pode dar um console log aqui, ó, clicked. Então agora, quando eu clicar no controle, ó, olha lá, o control clicked, tá vendo? Agora, eu cliquei no da esquerda ou na da direita aqui. E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, const is left igual control.classList. A lista de classe contains. A lista de classe contém, por exemplo, arrow left. Se sim, ela é a da esquerda. Então, agora a gente consegue saber se is left é verdadeiro ou falso, tá? Então, eu sei se ele clicou, se a pessoa clicou na esquerda ou na direita, ó. Ele clicou no da esquerda, ó. Control clicked, true. Clicar no da direita, control clicked, false, porque não é left, né? É da direita, tá? Quando a pessoa clicar nesse left, então, if is left, current item menos igual a 1, tá? Simples assim. E else disso aqui,
Ao contrário disso, current item mais igual a 1. Vamos entender o que vai acontecer quando eu clicar aqui. Então, ó, olha lá, ó, se eu salvar, vou dar até uma atualizada na página, vou atualizar a página para limpar erros ali. Beleza? O meu console, quando eu clicar para a esquerda, Ctrl True, left, né, tá certo, -1. -2, -3. Mas eu vou ter índice negativo, esse current item vai ser o índice 0, 1, 2, 3. Então, eu não quero ter índice negativo e nem índice maior do que 5. Nem 5, né? 4, porque eu tenho, ó, 5 elementos. Então, eu tenho 0, 1, 2 e aí 3, 4. Então, são 4 índices que eu tenho. E aí, o meu range é só esse, é de 0 a 4. Eu não quero ter mais do que 4 e nem menos que 0. Então, para isso, para corrigir isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um if current item maior ou igual a max items. Se o meu current item for maior ou igual ao número de elementos que eu tenho aqui, aí que eu vou fazer? Eu vou fazer current item igual a 0. If current item menor do que 0, vai ser mais simples, né? Eu quero começar do último, tá? Então eu tô fazendo o inverso. Quando chegar no último, eu cliquei de novo, eu volto pro 0. Quando chegar no 0, eu cliquei para trás, eu volto pro quinto, tá? É para ser um carrossel girando, entre aspas, né? Então, current item igual a max items. -1, porque o meu max items, ele vai dar 5, né? Então, como eu tenho 4 índices que começa do 0, eu preciso tirar -1 aqui. Então, -1. Não sei por que eu coloquei aquele 0 ali. Então, vamos olhar isso aqui. Vou salvar. Salvei. Vou atualizar aqui a página. Pessoal, fiquei 2 horas debugando isso aqui para perceber que eu tinha selecionado items. E no meu HTML eu tenho classe item, tá? Então, só pra gente resolver esse problema aqui, agora eu te explico melhor. Coloquei, depois que eu fui perceber que o meu max item estava com 0 aqui, tá? Então agora, em teoria, lá, agora sim. Quando eu clicar na setinha da esquerda, eu quero que o meu carrossel gire para o último elemento. Então aqui, o que acontece? Quando eu clicar na setinha da esquerda, eu vou subtrair 1 do meu elemento aqui, do meu current item, do item atual. E daí, eu vou checar aqui embaixo. Se o current item for tipo -1 ou um valor menor do que 0, eu vou falar com que o current item seja o último elemento. E daí ele volta para o começo e continua subtraindo. Então, ó, eu cliquei, já estava no 0. Então ele voltou para 4, 3, 2, 1, tá? E agora nós vamos cair nessa condição aqui, ó, de novo, ó. Eu vou chegar no 0, ó, 0. Agora sim, eu caio nessa condição e eu volto lá pro topo, ó. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0. Tá vendo? Beleza. Agora para a direita, eu tô no 3, né? Então, meu current item é 3. Então, na direita, eu tenho que somar mais 1 aqui. Então, para cá, ó, 4, tá vendo? Ó? E aí, 0, por quê? Porque o meu current item é maior ou igual a max items, então isso se torna 0. E aí a gente continua aqui, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Se eu voltar aqui, 4, 3, 2, 1, 0, tá vendo? Isso aqui. Beleza, agora o que eu quero fazer com isso? Então, todos os itens, eu quero fazer um for each neles aqui. Pegar o item específico e falar que o item.classList. E aí, .remove, eu já vou remover aqui de cara, ó. Vou remover o current item, tá? Então, eu clicando aqui, eu removo de todos que tiverem current item. Então, ó, você vê que essa aqui tem teria, né, o current item. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que ela ficou apagadinha? Porque removi o current item. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer items. Eu quero pegar o item current item pelo índice, né? E aí eu quero pegar o scroll into view. E aí esse scroll into view, eu quero passar um inline. E aí aqui eu quero que ele faça um line de center, tá? Para ele alinhar da maneira inline, assim, horizontal, no centro. Então, em teoria, se eu clico aqui, tá vendo que ele veio para esse elemento? Se eu clico de novo, ó, ele tenta pôr esse no centro, agora ele vai tentar pôr esse no centro, ó. Esse no centro, agora esse, ó. Esse no centro e assim por diante, tá? Ele vai tentar pegar o current item, que é o índice do elemento aqui, e colocar ele no centro. Só que tem um negócio muito interessante, eu posso colocar behavior sendo smooth. E aí esse behavior smooth vai deixar ele rolando assim, ó.
Quer dizer, era pra rolar, né? Mas eu acho que é behavior, não é behavior. Então vamos colocar behavior pra ver. Agora sim, ó. Olha lá que interessante, ó. Beleza. Agora vamos salvar isso aqui. E outra coisa que tá faltando aqui, né? Quando eu clico no elemento, ó, eu preciso que ele receba aquela classe current item. Então, items current item .class list .add current item. Salvando. Agora, olha que interessante. Essa aqui tá com current, né? Se eu passar para essa, ela vai ficar mais aparecer. Ela vai aparecer, ó. Apareceu. Tá? E aí, a partir disso aqui, você pode fazer o que você quiser, tá? Ó. Então, voltando aqui, deixa eu colocar aqui nessa aqui. Você pode, por exemplo, vir no CSS e falar, tá, agora eu quero que o meu current item, por exemplo, suponha que eu queira que o meu elemento tenha isso aqui, opacidade, por exemplo, meio, né, 50%, e border 2 pixels solid, vou colocar 5 só para você ver melhor, 5 pixels solid, deep, eu vou colocar turquoise, por exemplo, essa cor, vou colocar tá vendo que todas estão com uma bordinha aqui, ó, todos os itens estão com uma bordinha, eu suponho que eu queira que essa borda não apareça de cara, eu vou colocar branco, porque o fundo ali é branco, então em teoria não deve aparecer. Tá, ó, então a bordinha sumiu. Mas por que eu fiz isso? Porque se eu pegar aqui agora, ó, e colar isso aqui, eu posso, por exemplo, colocar a opacidade 1, colocar a sombra turquoise. E aí ela vai ficar só no current item, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Posso colocar também um box shadow, por exemplo, de 10 pixels. E aí eu vou colocar turquoise também, para ele ter uma sombra. Aí, olha lá, o elemento tá com uma sombra. Tá vendo? No comecinho. Eu vou salvar isso aqui, daí eu vou mudar, eu vou deixar esse link aí para você, é óbvio, mas eu vou mudar para você ver para o full screen, full page view. Tá? Então a gente tá no full page, ó. É mais fácil você ver. Beleza? E eu posso dar um Ctrl 0 só para zerar esse zoom que eu te falei que o meu navegador estava com zoom. Então é basicamente isso que a gente tem aqui para hoje, beleza? Então, ó, você vê que, como eu te falei antes, você pode trabalhar isso aqui da maneira que você preferir. Você pode utilizar isso aqui para várias coisas, tá? Então você poderia, por exemplo, ter um e-commerce e ter produtos no carrossel, tá? Isso vai funcionar em smartphones também, vai funcionar da maneira que você quiser utilizar, tá? Eu não tenho certeza se funciona em todos os navegadores, provavelmente não funciona no IE, tá? Se você ainda suportar o IE, isso não vai funcionar, o Internet Explorer, né? Mas isso aqui já abre várias possibilidades para você fazer galerias ou carrossel de qualquer jeito que você preferir dentro do seu sistema aí, ok? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse tutorial aqui assim, o link vai estar aí na descrição e siga para mais tutoriais desses. Grande abraço!